O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas, se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até lá procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta vinha e nada encontro. Corta, porque está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. A nós descei divina luz. A nós descei divina luz. Em nossas almas acender o amor de Jesus. Em nossas almas acender o amor de Jesus. Divino Espírito, desce os corações vinde clama e as nossas almas preparam. As nossas almas preparam para o que Deus nos quer falar, para o que Deus nos quer falar. Vós sois a alma
Igreja. Vós sois a vida, sois o amor. Vós sois a graça bem fazeja. Vós sois a graça bem fazeja. Que luz emana do Senhor, que luz emana do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos irmãos, a Eucaristia é para Deus, é a oração suprema que Cristo eleva ao Pai do céu, na graça do Espírito Santo, em favor de cada um de nós. Cultivemos o espírito do sagrado silêncio, muito importante o silêncio em casa, antes da missa, mortifiquemos os olhos e também os ouvidos. A curiosidade é algo terrível, é um pecado mortal. É necessário que nós assumamos os compromissos quaresmais diante do Senhor, para que a divina Eucaristia, para que a festa da Páscoa, de modo especial, seja de fato uma passagem da morte para a vida, da morte para a vida. A missa é para Deus. Mas o título da meditação da palavra de Deus é: fazei frutos dignos de arrependimento. O Senhor Jesus é compassivo, mas não irresoluto. Ele determina que os pecadores se arrependam antes que seja tarde demais. Disse o Evangelho: não, eu vos digo, todavia, se não vos arrependerdes, perecereis todos do mesmo modo. Algumas pessoas aproximaram-se do Senhor para lhe explanar que Pilatos havia misturado o sangue dos galileus com os das vítimas. E o Senhor Jesus, em seguida, agregou-lhes a narrativa da catástrofe da Torre de Siloé, que matou 18 pessoas. Esses relatos de tormentos abruptos, que podem acontecer também na sua vida, ou na minha vida, na nossa vida, servem de advertência para os discípulos e para os ouvintes de todos os tempos. Eu disse para os ouvintes de todos os tempos. Não significa que uma pessoa sentada no banco de igreja seja um ouvinte. Às vezes o coração está tão perturbado, a mente está tão fora de si, que não escuta nada. Portanto, todos devem estar predispostos ao arrependimento, para que a morte não os surpreenda. Fazem frutos dignos de arrependimento. Mateus 3:8. Foi a grande exortação de João Batista. Contudo, o Senhor Jesus, com a parábola da figueira estéril, quis apresentar simbolicamente a condição da alma impenitente. Condição da alma impenitente. Estou me referindo àqueles católicos, inclusive eu, que passam Advento, Natal, Quaresma, Páscoa, sem tomar uma resolução diante de Deus.
O Senhor Jesus também nos dirige essa palavra: fazei frutos dignos de arrependimento. O proprietário da figueira, aquele a quem cabe fazer crescer ou podar a árvore, não encontrando frutos, manda cortá-la, mas é exortado pelo divino vinhateiro e exerce a virtude da esperança. Disse o vinhateiro ao dono da vinha. Jesus disse ao Pai: Senhor, deixa ainda este ano, para que cave ao redor e coloque adubo. Depois talvez dê frutos para cada um de nós. Caso contrário, tu a cortarás. Lucas 13, 8-9. Essa parábola, sendo de compaixão, produz um grande consolo no coração dos discípulos e dos ouvintes de hoje. Nós, eu, talvez os senhores não, mas nós, que tropeçamos frequentemente no caminho cristão. Por outro lado, não se pode negar que é também uma parábola de decisão, que deveria acender um fogo entre os procrastinadores e os discípulos estéreis nas obras improdutivas. Através da inteligência espiritual e da humildade, nos tornaremos fecundos em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, aos Romanos 12, 1-2, faz a seguinte admoestação: pela misericórdia de Deus, eu vos exorto a vos oferecerdes em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós ofereceremos daqui a pouco o sacrifício santo, o corpo e sangue de Cristo, mas também devemos unir a nossa vida à divina Eucaristia. Sendo assim, hoje meditamos sobre o pecado da luxúria, pecado capital da luxúria. A luxúria faz do pecador uma árvore ressequida ou estéril. Esse pecado capital se caracteriza por um amor desordenado pelos prazeres da carne, do paladar, do olhar, da língua. Quão difícil é o sagrado silêncio na igreja. Antes da missa, me sinto incomodado porque eu cultivo silêncio e outras pessoas querem orar, mas a conversa continua, as pessoas conversam assim, é demais. Precisamos nos corrigir. O que qualifica o pecado como aversão a Deus é o adjetivo desordenado. O pecado é aversão a Deus porque é um desordenamento interior instalado no meu coração. Desordenamento em falar, em ver. Olhamos logo, qualquer zoada, todo mundo olha para a igreja, vira para trás, vira para frente. Isso manifesta uma desordem dentro de nós. Porque o prazer torna-se pecado quando utilizamos como fim e não como meio. Por exemplo, o ato de comer, que é uma coisa boa, não é? Ato de comer visa assegurar a saúde corporal. Quando ele é considerado um fim em si mesmo, torna-se um pecado capital, a gula. Santo Agostinho dizia que a sua refeição era um remédio e que a fome era uma doença. A luxúria subordina o outro à tirania dos prazeres dos nossos sentidos. É uma desarrumação interior que causa danos em todos os sentidos corporais e obscurece a consciência. É um amor pervertido. Perde-se a atração pelas coisas espirituais.
e aumenta-se os reclames da carne. Não é assim? As pessoas se lamentam, os católicos, alguns, 1 hora de missa, mais 1 hora de missa. Quantas horas no carnaval? E quando passa o carnaval, eles dizem, que saudade eu tenho do carnaval. Ter saudade do pecado e da luxúria. Essa é a questão. Sejamos sinceros, e nós também. Essa é a questão. Mas o Senhor Jesus disse, ninguém pode servir a 2 senhores. Está em Mateus 6, 24. Há uma emergência de se reparar o pecado da luxúria tão promovido e aplaudido na nossa cultura e que, segundo as Escrituras, causou a destruição de Sodoma e de Gomorra. Disse o Senhor Jesus, por isso vos recomendo que não andeis angustiados pela comida e bebida, para conservar a vida, ou pela roupa para cobrir o corpo. Não vale mais a vida do que o sustento, o corpo mais do que a roupa? Está em Mateus 6, 25. E o Senhor Jesus nos faz uma doce exortação. Olhai os lírios do campo. Não temos mais tempo para contemplar nada, não é? Nem mesmo para contemplar Deus. Nem mesmo para contemplar Deus. Nem mesmo para que a natureza nos eleve até Deus. Seguindo a exortação do Senhor, ousamos dizer, aquilo que vale para o alimento, vale para a sexualidade humana. A luxúria não se refere só ao sexo, refere-se também à língua. A língua. Uma pessoa que não guarda silêncio é uma pessoa luxuriosa. Uma pessoa que come toda hora é uma pessoa luxuriosa. Uma pessoa que se desespera consumindo álcool é uma pessoa luxuriosa. Vale para a língua, para o paladar, para os ouvidos. A curiosidade do ouvido, não é? Diz, tem uma coisa de contar um segredo, a pessoa, me conte pelo amor de Deus, senão eu não vou dormir esta noite. Ela é furiosa, ela tem um ouvido querendo novidades. Também para os olhos e para a ânsia de conhecimento. Muitas pessoas querem conhecer as coisas de Deus e dos homens. Para quê? Para nada. Só para se vangloriar. Eu vi, eu li, eu sei. É uma luxúria. Concluindo, cultivemos um amor mais nobre, um propósito de vida, um propósito de vida. É muito importante ter propósito de vida. Às vezes eu tenho pena. Você nasceu para quê? Eu não sei. Eu agora estou aqui comendo, bebendo, eu vou gerar filhos, depois esperar a morte chegar. É triste isso. É triste. Você vai para a igreja para quê? Não, vou lá para escutar aquela música bonita. Não é por causa de Jesus. Cultivemos uma meta para a nossa existência. Um desejo de corresponder em tudo ao amor de Deus. E as paixões inferiores serão todas absorvidas pela cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a Virgem Maria, Nossa Senhora da Piedade, interceda por mim e por todos. Amém.